vidas. Pastor Túlio, nosso primeiro estudo desta manhã será ministrado por esse querido pastor, que eu tenho certeza que vai abençoar a minha vida e a vida de vocês também. Eu estou ansioso para ouvi-lo. O irmão disse ontem que Deus tem me dado muita convicção e certeza no que falar hoje, e eu tenho tido a convicção e a certeza de que Deus vai liderar para nos ajudar. Amém? Amém? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, esta manhã, Mateus capítulo 21. E eu quero falar esta manhã sobre um tema muito importante para toda a igreja, ou seja, para todo crente, porque a igreja nada mais é do que crentes, salvos, batizados juntos, chamados para congregar com o mesmo coração, com a mesma intenção. E hoje eu quero falar sobre evangelização e a vontade de Deus. Obrigado. Evangelização e a vontade de Deus. Eu vou ler do versículo 28 ao 31, de Mateus 21 e 28. E diz assim a palavra de Deus: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Se você perguntar a qualquer pastor, missionário, você perguntar a maioria dos crentes que você conhece, todos diriam a mesma resposta. A pergunta seria: qual a coisa principal, qual a coisa mais importante na obra do Senhor? Eu creio que todos, uma grande, esmagadora maioria, diriam que é pregar o Evangelho. Ninguém discute. Pregar o Evangelho seria a coisa principal e o mais importante. E seria verdade. Ganhar almas não é o mais importante. Pregar o Evangelho é mais importante. Não estou tirando da importância, subimportância de ganhar almas, mas a verdade é que tudo que a igreja faz é em apoio e em auxílio à pregação do Evangelho. Tudo que fazemos, o principal, o foco final é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação pela graça. Ganhar almas é importante, mas é algo secundário. Por quê? Porque se não pregar o Evangelho, almas não são salvas. Então, uma vez que a gente muda o foco de pregar o Evangelho para o ganhar almas, nós temos um problema. Se é mais importante para mim ou para uma igreja ganhar mais almas, então o que acontece é que perde-se o foco. E o foco então não é mais pregar o Evangelho, mas se torna conseguir uma decisão. Conseguir que alguém receba Cristo. Isso é muito importante, mas não é o principal. Antes que alguém seja salvo, é preciso ouvir o Evangelho. Mas uma vez que perde-se o foco, então você passa a ter uma busca por uma decisão rasa, emocional, sem entendimento. Porque não foi pregado o Evangelho. Ou o foco não foi pregar o Evangelho, e sim obter uma decisão. E muitas vezes isso é alimentado por uma ganância, um desejo, um orgulho, uma vontade de alguma forma se promover ou se sobressair, ou de alguma forma se gabar, e esse não é o principal. O principal não é obter uma decisão, um simples sim, um assentimento
acadêmico e mental, mas sim um recebimento no coração, com entendimento e não com emoção. Não é isso que Deus quer. A vontade de Deus para o evangelismo, como nós vamos ver, a sua vontade é outra. O que nos traz é o tema evangelização e a vontade de Deus. No versículo 28, nós temos a vontade do Pai. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, a vontade do Pai, 3 palavras-chave. Trabalhar, hoje, vinha. Essas 3 palavras resumem a vontade do Pai. O Pai quer que nós vamos a trabalhar na sua vinha hoje. Não é amanhã, mês que vem, um dia, quando der vontade, se o tempo estiver bom, se estiver muito quente, muito frio. Hoje, trabalhar na vinha. A vinha, na Bíblia, simbolicamente, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, tem um significado e é referenciando a nação de Israel, chamado a vinha do Senhor, muitas vezes. As igrejas são chamadas de vinha e também ao Senhor Jesus. Eu sou a videira, eu sou a vinha. Então, quando fala para trabalhar na vinha, fica claro qual a intenção do Pai, do nosso trabalho hoje. A urgência e o foco é a vinha, almas. Seja ela no Velho Testamento, obviamente nós não podemos lá, não estamos mais lá, mas são almas. Israel, a igreja hoje, e eu falo igreja, a igreja com I minúsculo, obviamente, mas a formação de igrejas é a vinha. A vinha são as pessoas que não conhecem Cristo. A vinha era cada um de nós antes de recebermos Cristo. E existe muita vinha lá fora que precisa ouvir o evangelho. Existem muitas almas que precisam ser salvas, mas só serão salvas se o evangelho for pregado. Então o foco, a vontade do Pai é pregar o evangelho, seja lá onde for. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então não interessa onde. Então nós vemos aqui que a evangelização e missões são 2 lados da mesma moeda. É a mesma coisa. Que é o quê? Pregar o evangelho. Mas pastor, não é ganhar almas vem depois do pregar o evangelho. Não adianta sair para ganhar almas e não pregar o evangelho. Não adianta ter um culto evangelístico com música, com luzes, gelo seco e uma série de recursos que muitas igrejas usam num culto evangelístico e no final alguém fala, quem quer receber Jesus? Levanta a mão. Pum. Pronto. Salvos. Foram salvos? Não. Por quê? Não se pregou o evangelho. O evangelho precisa ser pregado para que almas possam ser salvas. Então, o principal na obra do Senhor é pregar o evangelho. E almas salvas seguirão após a pregação do evangelho. Tanto em nossa Jerusalém, quanto nos confins da terra. E aí que vem o programa e o ministério e o trabalho missionário, que inclui aqueles que vão e aqueles que ficam. Mas aqueles que ficam precisam alcançar a sua Jerusalém. O irmão Brian deixou seu país lá longe, um país estranho, cheio de gente estranha, que come comidas estranhas, como estávamos falando hoje no café da manhã, mas ele está alcançando pessoas aqui no Brasil que certas igrejas nos Estados Unidos não podem alcançar. Então ele os alcança por elas. Mas elas lá estão alcançando aquelas pessoas que nós não podemos alcançar aqui, lá nos Estados Unidos. Mas nós podemos e devemos alcançar as pessoas aqui da nossa Jerusalém, em nossa Soledade, em nossa Campina Grande, em nossa Paraíba, no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Com o quê? Pregando o Evangelho. Se não houver a pregação do Evangelho, não haverá almas salvas e a obra, o trabalho na vinha do Senhor não será feito. E a vontade do Pai vai trabalhar hoje na minha vinha. Na minha vinha. Versículo 29, além da vontade do Pai, a vontade do Pai tem que ser feita. Não a nossa vontade.
Não o que a gente quer, o que Deus quer. Versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Vai trabalhar na minha vinha hoje. Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Interessante notar que Jesus, quando foi pedido pelos seus discípulos, ensina-nos a orar. Ele disse, Lucas 11, 2, por exemplo, diz o seguinte: e ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é simplesmente para ser sabida, conhecida. Ela é para ser feita. Quando? Hoje. Trabalhe hoje a minha vinda. Esse filho, primeiro filho, deixou claro que a vontade do filho era outra. Ele disse: não quero. Não quero, não vou. Mas a minha vontade é que trabalhe hoje na minha vinha. Não quero. Não é importante a tua vontade, é importante a minha vontade. Eu não quero. Eu não vou. E a vontade do Pai tem que ser conhecida e tem que ser feita, cumprida. Não interessa se nós queremos. E nessa questão da pregação do Evangelho, quem faz somos nós. Não é a prefeitura, o Estado, o governo, não são as escolas, não são as faculdades, não. Quem vai pregar o Evangelho somos nós. Quem vai trabalhar na vinha do Pai hoje somos nós. E se a vontade de Deus vai ser feita, ela será feita por nós. Por nós. Mas muitas vezes nós não estamos afim. Não quero. Muitas vezes não é conveniente. Não quero. Muitas vezes estamos sem tempo, sem saúde, sem força, sem vontade. O clima não está bom. Muito frio, muito quente, muito sol, muita chuva, muito... Mas a vontade do Pai precisa ser feita. Trabalhe hoje na minha vinha. Não é nossa vontade, não é o que eu quero. Deus quer que nós trabalhemos hoje na sua vinha. A palavra querer no dicionário tem uma definição muito simples. Ter desejo ou ter intenção. É que diz o dicionário. Um dia, deixa primeiro eu... Aí você preenche o que você vai colocar primeiro. Não tenho vontade, não tenho desejo. Eu vou ser bem franco, eu já falei isso antes, tem pessoas aqui da minha igreja lá em Maceió, com certeza já ouviram falar isso várias vezes. Uma confissão. Nem sempre eu tenho vontade de sair e evangelizar. Pastor, como você fala uma coisa dessas? Eu estou sendo franco, existem ocasiões onde eu não tenho desejo, não tenho vontade de evangelizar. Mas sabe de uma coisa? Eu vou. E cada um dos evangelizadores, veja aqui o número, um grupo deles, tenho certeza, se forem honestos, e se não forem, eu serei honestos por vocês, também nem sempre tem vontade, tem desejo. O tempo está bom, minha saúde está boa, não estou ocupado, mas simplesmente eu não quero. Como falou o filho. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Não quero. Não quero. Mas eu digo outra coisa. Sempre que eu vou, mesmo sem vontade, eu sempre louvo a Deus e digo, graças a Deus que eu fui. Graças a Deus que eu vim. Se por mais nada, isso é o menos importante, mas se há um motivo para colocar na lista, fazer a vontade de Deus é uma terapia.
Quando uma alma é salva, existe júbilo nos anjos, na presença de Deus, e no coração também. Por quê? Está sendo feito a vontade do Pai na sua vinha. Porque é a vontade dele. O importante é fazer cumprir a vontade do Pai. Então nós temos que reconhecer a vontade do Pai, nós temos que fazer a vontade do Pai. No versículo 29, muito importante, que depois do não quero, algo acontece. Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois, foi o que ele fez? Arrependendo-se, foi. Muitas vezes sou eu aqui, ó. Não quero ir hoje, mas eu me arrependo e vou. O importante da vontade de Deus não é você querer, é você obedecer. Não é você querer. Ah, eu não estou com vontade. Se você for depender da sua vontade para fazer tudo na sua vida, a sua vida seria um desastre. Não quero estudar, não vou. E mostra alguém que se formou em alguma coisa, porque fez a vontade própria. Você não ia ter uma carreira profissional, você não ia ter casamento, esquece. Amizades, tudo na sua vida. Alguém aqui tem vontade de ir para o dentista? Gente, eu só vou para o dentista porque eu preciso ir. Vontade, eu nunca vou com vontade, eu nunca acordo, opa, hoje vou para o dentista. Mas sabe uma coisa? Eu vou. Então a vontade de Deus não é para ser feita quando nós temos vontade, mas simplesmente porque Deus mandou. E se nós precisamos nos arrepender e ir, que assim seja. Precisamos nos arrepender. Essa palavra arrepender é muito interessante. Geralmente, no Novo Testamento, a palavra arrepender, arrependimento, é a palavra metanoia, ou metanoel, que significa uma mudança de mente. Mas aqui, esse arrependeu-se não é usado metanoia, metanoel, é usada a palavra metomelomai. E significa uma mudança de intenção. Não é mudança de mente, uma mudança de intenção. E, logicamente, a intenção vem da mente, eu entendo isso. Mas veja como o foco é na intenção, na vontade, no propósito. Eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Ele se arrependeu, ele mudou de intenção. Eu não vou fazer aquilo que eu iria fazer, e agora eu vou trabalhar na vinha do meu pai, porque é isso que ele mandou eu fazer hoje. A palavra hoje é importante. Muitas vezes o crente fala, eu vou amanhã. Não, hoje é o dia. Não há tempo melhor do que hoje. Aliás, para ser bem meio assim, psicodélico, o único tempo que existe é o hoje, é o agora. O amanhã já foi, amanhã já foi. O ontem já foi, o amanhã não aconteceu ainda. Só temos hoje. Você não tem amanhã, você não sabe só tem amanhã. O ontem voou, acabou. Trabalhar na minha vinha hoje. Porque você não pode voltar para trabalhar ontem e você não sabe se terá amanhã ou oportunidade amanhã. Ou aquela pessoa que Deus preparou para você falar. E Deus faz isso, Ele prepara pessoas. E muitas vezes nós perdemos esses encontros divinos marcados por Deus, porque simplesmente não quero. Não quero. Não interessa se eu quero ou não, mas que sim seja feita a vontade de Deus. A evangelização, um grande erro que se comete, a evangelização, ao trabalhar na vinha do Pai, não é uma ferramenta. Não é um programa para crescer uma igreja, edificar o ministério. Evangelização não é uma ferramenta para um determinado fim. Evangelização, trabalhar na vinha, é uma ordem, é um comando, é um mandamento. Eu já ouvi de pastores, nenhum deles aqui, mas eu já ouvi de pastores que disseram, não, nós tentamos, nós experimentamos com a evangelização. Mas nós paramos porque não deu fruto. Nós paramos porque não deu resultado. Nós paramos porque não trouxe pessoas à igreja.
Mas entenda, evangelização não é sobre encher a igreja, trazer pessoas para a igreja, não que seja errado ou indesejável, mas esse não é o foco. O foco da evangelização é o quê? Pregar o evangelho. A última vez que eu li a minha Bíblia fala que Jesus edificará a sua igreja. Nossa igreja de Maceió, eu posso estar errado, alguém me corrija, eu não consigo lembrar de ninguém que está na igreja hoje, que está lá, devido diretamente à evangelização. Alguém sabe de alguém lá? Não interessa se vem para a igreja ou não. Interessa se vão para o céu ou não. Ah, não teve resultado. Não teve resultado talvez que você ou eu queríamos. Mas vai ter o resultado que Deus, o Pai, queria. Ah, não deu fruto. Não deu fruto talvez que você queria. Mas deu fruto que o Pai queria. Trabalhe hoje na minha vinha. E quando nós começamos a fugir desse foco de pregar o Evangelho, nós começamos então a medir o resultado de forma errada. Ah, porque não veio? Ah, porque não... Eu não sei. Mas Deus sabe. Em nenhum momento a Bíblia, em nenhum momento Jesus falou para irmos e salvarmos almas. Sempre o quê? Ide, pregai. Batize, ensine, discipule, mas no momento algum fala, saí e salvai. Porque quem salva é Ele. Mas Ele só pode salvar quando alguém prega o Evangelho. E sem a pregação do Evangelho, não há salvação. Não há como haver salvação. Deus quer que todos se salvem, sejam salvos, mas é preciso pregar o Evangelho. Olhe a responsabilidade perante o Pai e perante o mundo, que cabe a nós levar o Evangelho a toda criatura. E como eu disse, quem vai fazer isso somos nós. E se nós não fizermos, literalmente não será feito. Estaremos frustrando a vontade do Pai. Almas que poderiam ser salvas, não são. Porque alguém não levou o Evangelho. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, não vão ouvir. Se não ouvirem, não vão crer. Se não crerem, não serão salvos. Precisa haver quem pregue. Isso não é trabalho para o pastor. Isso é o trabalho para todo filho de Deus que foi salvo, remido, lavado pelo sangue de Cristo, cujo nome está escrito no livro da vida. Todos têm essa tarefa. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 9. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas arrependendo-se, foi. O grande ide foi. Fazei discípulos foi. Nós somos enviados para ir. Pregar o Evangelho é a vontade do Pai. Eu mencionei que muitos pastores, a maioria dos pastores, e eu me refiro a pastores do melhor calibre. Talvez não do nosso meio, mas pastores, pelo menos, sinceros. Há irmãos salvos, bem intencionados. Muito se fala, conferências são feitas, não apenas essa, mas conferências específicas, e muito se prega da importância de fazer a vontade do Pai, da importância de pregar o Evangelho, da importância de salvar almas, da importância de ir. Muito se fala, e muitas vezes pouco se faz.
Qual é o livro mais importante na sua vida? Eu não preciso nem pensar. A Bíblia é o livro mais importante da minha vida. E, no entanto, muitas vezes ele fica lá, catando poeira. Costumo brincar na igreja, né? Quando vai abrir, tem que passar white lube, que tá enferrujado que tá, aí sai aquelas poeiras, mosquitos, moscas, que nem se lembra mais qual foi a última vez que abriu a Bíblia. Mas é o livro mais importante. Ganhar almas para o Evangelho. E qual foi a última vez que nós fomos trabalhar hoje na vinha do Pai? Não há nada de errado de trazer pessoas para a igreja. Não há nada de errado em ter um estudo bíblico. Não há nada de errado, nada. Deve-se fazer mais, não é feito o bastante. Mas entenda, a Bíblia fala, ide. Nada de errado em trazer, mas nós temos que ir. O grande Charles Spurgeon, grande pregador, na minha humilde opinião, e quem sou eu para julgar ninguém, não estou julgando, mas eu acredito que houve uma pequena, grande falha no seu ministério. Ele é reputado de ter milhões de pessoas salvas através da sua pregação. Mas era o vinde, as pessoas iam e lotavam o templo metropolitano que ele pastorava. Milhares de pessoas, inclusive uma certa vez teve um incêndio, muita gente morreu, ele ficou traumatizado, entrou em depressão com aquilo, mas as pessoas vinham de longe, liam, os jornais publicavam suas mensagens na segunda-feira que ele havia pregado, no domingo. Mas depois que ele saiu da cena, o que houve com aquela igreja, aquele ministério? Hoje ele existe, em Londres você pode ir para o que era a igreja do Charles Haddon Spurgeon. Só é a casca. Está lá. O que foi que houve? Não houve o ide. Quisera que uma pequena parte daquela multidão que compunha a sua igreja tivessem ido. Será em Atos que as igrejas cresceram quando a igreja em Jerusalém foi e se espalhou por toda aquela região. Mas precisou de uma coisa para que eles obedecessem o ide: perseguição. A igreja em Jerusalém ficou acomodada, cresceu, e foi acrescentado, foi somado, eles aumentaram, mas eles não estavam ide. Jesus falou, ide, Jerusalém, Judeia, Samaria, como fins. Ficaram em Jerusalém. Aí Deus trouxe o quê? Perseguição. Aí eles foram. Será que Deus precisa trazer perseguição em nossas vidas para a gente ir? Nós temos que ir. Temos que trazer, mas temos que ir. Deus quer que sua casa se encha, nós temos que trazer, nós temos que ir também. Um grande pastor falou, quando você vai pescar, você precisa usar todos os anzóis que você tem. Não só um. Coloque vários anzóis na água. Nós temos que ir. O outro filho, no versículo 30, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse, eu vou. Falou o segundo filho. Encheu o peito, abriu a boca, eu vou. Irmãos, pastores, obreiros, crentes do Senhor Jesus, qual é a coisa mais importante? Pregar o evangelho, eu vou. Vou acabar de ler o versículo. Eu vou, e não foi. A grande maioria do povo de Deus, hoje, fala, eu vou. É importante. Tem que pregar. Almas alcançadas. Eu vou. Eu reconheço a importância. Depende de mim. Mas não foi.
Não, mas o pastor vai. Ele falou ao filho: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? O pai fala: vai trabalhar na minha vinha hoje. Para o filho. O pastor é filho? Eu espero que sim. Mas você também é filho. Se você é filho, se você é filha, se você é salvo, filho de Deus, a vinha está esperando para ser trabalhada. Houve aqui uma mudança de foco, de interesse, de reconhecimento. De quem disse que ia. Eu vou, mas alguma coisa aconteceu e não foi. O tempo mudou, uma emergência, um outro interesse, enfim, alguma coisa aconteceu. Eu vou, eu reconheço a importância, eu tenho a intenção, mas não foi. O outro falou que não ia, mas foi. E Jesus pergunta: qual desses dois fez a vontade do Pai? E todos responderam: o segundo. Não foi o que falou, foi o que foi. Não é a gente só reconhecer, é a gente fazer, é a gente ir. Não adianta saber da vontade do Pai. Não adianta querer fazer a vontade do Pai. É preciso, de fato, fazer. Ir. Qual dos dois nós vamos nos posicionar? O primeiro, que falou que não ia, mas foi? Ou o segundo, que falou que não, que ia, mas não foi? Eu sei da importância, eu sei que é preciso, mas não deu. Eu vou amanhã trabalhar hoje, na minha vinda, hoje. O que nós temos para trabalhar é hoje, agora. Queria tomar alguns instantes agora, vou chamar o trio fantástico, o irmão Vitor, o irmão Eugênio e o irmão Júnior, para vir à frente. Eles vão trazer uma breve ênfase na breve. Testemunho de 40 a 45 minutos cada, não estou brincando. De como eles entraram, começaram, atuam na evangelização. Todos três aqui, e existem outros, inclusive, outros aqui presentes também são evangelizadores, mas eu queria que eles falassem. Júnior, você subiu primeiro, você está aqui. Quando eu fizer assim, ó, é sinal, já falou o bastante. Não, falar. Tapa na nuca é outro sinal. Bom dia, bom dia. Serei breve. Eu vou falar que eu estou na igreja desde 2 anos, né? Eu, desde pequeno, tinha sempre se ensina lá na igreja, né? Como evangelizar. E desde pequeno eu era ensinado. Então, desde os 10 anos foi quando eu comecei a evangelizar. Minha primeira alma foi até meio agitante, porque eu estava com a filha do pastor. Aí nós estávamos lá evangelizando, ela disse: ó, eu vou deixar o irmão com você e tchau. Aí ele lá foi-se embora e me deixou sozinho com um rapaz. Então, eu fui obrigado ali a evangelizar, né? Então, foi a primeira alma que eu levei, foi com 10 anos. E depois de ali, eu nunca mais parei de pregar o evangelho. Todo sábado nós se reunimos e para mim é muito gratificante. Como o pastor falou, às vezes nós estamos cansados, não estamos animados para ir. Mas quando vamos e quando levamos alguém a Cristo, é muito satisfatório. Você volta para casa com um dever cumprido. Você fala: eu servi a Deus hoje, então você volta muito feliz de ter levado uma alma para Cristo e ter garantido ela na eternidade. Então, eu recomendo muito que você, quem ainda não vá, que vá. É muito satisfatório e é isso. Muito obrigado. Algo que acontece muito, não tanto agora, mas quando o irmão Júnior se evangelizar com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, muitas vezes pessoas, como que você, tão jovem, quer dizer para mim sobre salvação, sobre a Bíblia? Aí você vê o orgulho do ser humano, mas é da boca dos pequenos. Não o seu caso, obviamente, mas o Júnior tem sido um evangelizador
Ah, o quê? Você está com 18? Já pode ir preso? Então, 18 anos pelo menos. Né? Próximo na Eugênio Hilde, diretamente de Gana. Bom dia, irmãos. E como o pastor falou, evangelizar é uma ordem para nós. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade, né, para levar o evangelho. Ajuda muito quando a gente se prepare, né? E você não vai saber qual tipo de pessoa você vai encontrar. A maioria das vezes você vai encontrar ateus, católicos, muçulmanos, né? Pessoas diferentes. Então, ajuda muito se você levar a sua espada, como a gente aprendeu ontem, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma ilustração que eu uso para poder fazer a diferença, né? É a ilustração de elevador e escada, bem simples, né? Eu falo assim, ó, imagine que você trabalha num prédio bem alto, vamos dizer que de 90 andares. Você trabalha no último andar, seu escritório está lá. O elevador está no térreo, né? Alguém que acha que vai para o céu, acreditando ou crendo em suas obras e coisas assim, sem a graça de Deus, é assim, você está pegando a escada. Você vai subindo, sabendo também que nós somos pecadores por natureza. Então, Tiago 2:10, se você tropeçar a lei, você se tornou culpado de todos. Então, se você pecar, você volta para recomeçar a subir a escada. Sendo assim, ninguém chega para o céu, ninguém chega lá, porque você sobe, peca, volta. Sobe, peca, você volta. A graça é assim, você sabe a distância entre onde você está e o seu destino. Você entra no elevador, não é você que leva o elevador, o elevador te leva para o seu destino. É assim, quem coloca na sua fé em Jesus está no elevador, aguardando o fechamento das portas do elevador, que é a sua morte, a morte física. Quando fechar as portas do elevador, o elevador, que é Jesus Cristo, te leva para o céu. É assim, bem simples. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que seja uma bênção para vocês. É interessante que quanto mais você sai e você pratica, você vai aumentando sua experiência e Deus vai dando, através do Espírito Santo, a coisa certa para falar numa situação certa, e às vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas Deus sabe. E Ele lhe prepara e lhe traz à mente um texto, um exemplo, uma ilustração correta. Mas só se a gente for. Não, eu quero primeiro aprender todos os textos e todos os exemplos e todas as ilustrações, aí eu vou. Não, vá. Vá que Jesus falou, eu estarei convosco. Ele vem junto do nosso lado. Vitor, por último. E bom dia, irmãos. Então, meu nome é Victor. Eu tenho um pouco mais de 4 anos de salvo e eu fui alcançado não pelo ministério evangelístico, né, não num sábado, mas eu fui alcançado por uma colega que ela estudou comigo na faculdade e ela veio de Rondônia, lá de Jaru, Hoje ela está em São Paulo, mas ela veio de Jaru e ela insistiu, me evangelizou, fui salvo. E é importante, né, a nossa salvação. Isso é importante para a gente, é importante para outras pessoas também, porque é um destino eterno. E como o pastor pregou ontem, a espada está pronta, a Bíblia está pronta, está feita, está afiada para a gente usar. Basta a gente usar. Se somos salvos, e se entendemos o Evangelho, também podemos passar. Até falar, somos pecadores, merecemos a condenação eterna, mas Jesus Cristo nos salva quando Ele morreu na cruz, o seu sangue, quando Ele deu o seu sangue na cruz. Então a gente pelo menos sabe explicar o básico para as pessoas. Esses panfletos, eles são muito importantes,
com eles, não só num dia exato em que a gente pode chegar e abrir uma conversa com uma pessoa que a gente não conhece, mas também até você dar um colega do trabalho. Você dá o colega do trabalho, ele lê, fica ali curioso e... que é isso? Às vezes chega, o que é a sua igreja? Como é a sua igreja? E ali você abre, cria oportunidades para falar com as pessoas. Então, a espada está pronta. Uma coisa muito interessante que o pastor fala é a disposição, né? Se a gente tem a disposição de fazer, bora lá fazer, pega a espada, usa ela, leva o evangelho para as pessoas perdidas, né? Eu era uma pessoa, não sei se vocês percebem, né, mas eu sou tímido ainda, e eu tinha pânico de falar com pessoas. Se eu fosse falar com algum de vocês, você veria meu coração tremendo aqui, suando, era um pânico. Mas eu entendi a importância. Se eu fui salvo, fui alcançado, então pessoas precisam ser alcançadas. Um testemunho que o pastor Orton, quando ele pegou na nossa igreja, ele falou de um colega de trabalho que ele não conversava muito. E ele não sabia se ele era salvo, mas ele queria pregar para aquela pessoa. Só que essa pessoa faleceu. E ele não pregou o evangelho. Foi esse testemunho que ele trouxe. E aí, será que aquela pessoa era salva? Ele tinha todo o material, toda a ferramenta para levar o evangelho. Mas não levou. Será que a gente perde uma oportunidade? E aí, o destino daquela pessoa? Se ela não for salva, condenação eterna, né? Ela não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas e a gente? Se eu tivesse dito... uma coisa interessante, quando as pessoas vão lá na igreja, a gente para conversar, um visitante. Se você morrer, vai para o céu? Não sei, conversa lá, se ele não aceitou. Enfim, mas a gente fez o nosso trabalho, né? Falou. Então, é muito importante levar o evangelho. Se acha que não está preparado, ora por obreiros, para que a gente vá também. É muito bom levar almas para o céu, né? E na eternidade a gente vai conhecer, né? Opa, preguei para você e tal, você foi salvo. Você vai estar feliz. E não você buscar a pessoa condenada eternamente. E eu não preguei para ela, né? Então, é muito importante o evangelismo em nossas vidas. E obrigado. Amém. Obrigado, irmãos. Só para terminar, nossa igreja, todo sábado às 15 horas, a gente sai, se reúne, números variam, e somente se o tempo não permite. Mas evangelização não é algo que você faz em um dia, em tal hora. É um modo de vida. Como falou o Vitor, é no trabalho, é com o vizinho, com a família. A maioria das pessoas serão estranhos. Não exclui os que não são. Colegas de trabalho, de escola, vizinhos, família, amigos, etc. Mas a grande maioria vai ser pessoas estranhas. É impressionante você falar com uma pessoa totalmente estranha e como Deus opera no coração da pessoa, que a pessoa vai se abrir e falar de assuntos íntimos de, eu não sei se eu vou para o céu. Isso é uma coisa bastante íntima, e muita gente se sente meio que ofendido, mas Deus traz convicção e a pessoa se abre e fala, e entende, questiona, e muitas vezes, agora é minha vez e questiona, e muitas vezes orar com um estranho no meio da rua, que você nunca viu antes, é algo que só o Espírito Santo pode convencer e trazer convicção e vontade naquela pessoa. Não é algo que você tenta forçar, que você tenta... Não, mas você vê Deus trabalhando. E eu, sinceramente, muitas vezes você consegue ver pelo semblante da pessoa, quando aquilo começa a fazer sentido e a moeda cai. Então é pela graça. Então eu posso ter essa certeza. E você vê aquilo, as rodinhas, as engrenagens, finalmente a pessoa entende. Sabe o que é aquilo? Não é a sua beleza, a sua eloquência, o seu exemplo, a sua seleção de textos. Aquilo é o Espírito Santo de Deus trabalhando com você, junto àquela pessoa. E é uma coisa ímpar na vida de um crente.
e ter essa parceria íntima com Deus na vida de alguém. Amém? Então vamos trabalhar hoje na vinha do Pai. Obrigado pela oportunidade, pastor.